Nós estamos sendo bombardeados, os homens, ultimamente, digamos, mais especificamente de uns 20 anos para cá, com o advento da internet, que tornou as comunicações muito mais acessíveis e instantâneas. Nós estamos sendo bombardeados por mensagens contraditórias que levaram milhões de homens à total confusão. E por isso nós temos um trabalho muito difícil de fazer com que esses homens voltem a ter um pensamento um pouco racional. Eu acredito que poucos vão realmente ter aquele pensamento total racional. Mas pelo menos algum pouco de racionalidade nós temos que trazer aos homens, porque foram anos e anos de contradições em que os homens ficaram ali olhando para cá, olhando para lá, não sabendo o que fazer e se culpando. Ninguém falava das mulheres, apenas dos homens. Agora que nós estamos começando a expor as mulheres, e vocês já viram que a gritaria está sendo grande. Então vejam aqui, ó, uma matéria de 2014 já estava ali começando, já estava começando, não, já estava no caminho da deterioração, 2014, né? Estudo diz que mulheres se sentem invisíveis após os 51 anos. E os homens atuais, medianos, que já se sentem invisíveis desde a adolescência. O que vamos dizer para esses homens? Hum? Elas estão reclamando aqui que, após os 51 anos, e se tornam invisíveis. Mas isso é meio que óbvio. E agora, os homens hoje em dia, desde jovens, sendo ignorados. Como é que fica? Então vocês vejam os absurdos que a gente encontra. É muito material absurdo. Mas a gente vai descobrindo as contradições das mulheres e vai colocando a limpo. Um estudo realizado com 2.000 mulheres pelo site A. Vogel apontou que a maioria delas sente não receber mais a atenção esperada dos homens depois de atingir os 51 anos, sendo que muitas delas ainda dizem ser ignoradas pelo sexo oposto após esta idade. Aí nós temos uma questão. Qual, qual será a idade dos homens que elas estão dizendo que ignoram elas? Eu aposto como não são homens de 60 anos, 65, 57. Elas estão falando de homens com menos idade que elas. Ah, mas daí é muita pretensão, né?
É muita pretensão. Elas querem que os homens jovens se sintam atraídos por elas. Se você faz uma matéria dessas colocando os homens no lugar das mulheres, as mulheres vão dar risada, vão fazer deboche. Então, recebam a mesma crítica. Recebam o mesmo pagamento. A mulher pós 51 anos não tem que estar reclamando de não receber atenção de homens de menos idade. Mais da metade das entrevistadas ainda relatou um sentimento de intimidação pela presença de mulheres mais jovens em eventos sociais. É por isso que nós estamos vivendo uma era em que muitas mulheres 40 a mais, até já 35 mais, que possuem grana, que se jogam de corpo e alma em procedimentos estéticos. Porque para a mulher, a sensação de despertar a atenção dos homens e também das mulheres, a sensação que elas de bem-estar para elas é imprescindível. Elas precisam chamar a atenção tanto dos homens como despertar uma certa inveja das outras mulheres. Então, é por isso que a indústria de cosméticos e procedimentos, eles vivem praticamente com o público feminino. Eu não digo assim que você não vai fazer um procedimento estético se você está se sentindo mal por alguma coisa que com o passar do tempo surgiu. Eu não sou contra isso. Um procedimento que vai retirar ali, vai amenizar uma parte ali que te deixa você descontente. Eu não sou contra isso. Agora, mergulhar de cabeça em procedimentos estéticos e virar parece uma boneca, lábios estufados, maçãs do rosto afundadas, que nem aquela filha da Monique Evans, o tal de... Não é rejuvenescimento facial, tem um nome agora. Aquilo ali, em excesso, acaba deformando a pessoa. Mas é a loucura de parecer mais jovem, de querer bancar, competir com mulheres mais jovens. E é por isso que eu fiz aqueles 2 vídeos dizendo, meus caros, que mulheres pós 40 anos, para relacionamento sério, acabou. Elas não servem mais para relacionamento sério. Então, se você ainda quer família, se ainda você teima em ter família, esqueça. Ou você quer ter um relacionamento sério, digamos, sem filhos, esqueça também. Porque elas estão completamente fora de si. Elas chegaram no final da idade fértil e aí elas entram em parafuso.
Continuando aqui. Mas quais são as causas desses sentimentos de desprezo e intimidação? Segundo a pesquisa, após 51 anos, as mulheres relatam ter baixa autoconfiança e ainda apontam os cabelos brancos, a necessidade de usar óculos e a dificuldade para encontrar roupas da moda que vistam bem em seus corpos, como efeitos da invisibilidade perante o sexo oposto. Ah, é legal se sentir invisível, né? Muito legal, né? Ainda estão se sentindo invisíveis já com uma idade avançada, né? O que diz os homens hoje em dia? A pesquisa ainda mostrou que mais de 2/3 das mulheres acima de 45 anos que entram em um local com homens se sentem completamente ignoradas por eles. Então, o que se deduz disso aqui? Será que um homem de 60 anos vai ignorar uma mulher de 45? Eu acho que não. Então, isso confirma que elas estão se sentindo mal porque estão sendo ignoradas por homens mais jovens do que elas. Elas querem a atenção desses caras. Mais da metade das entrevistadas disseram se sentir deixadas de lado e julgadas negativamente por causa da idade. Apenas 15% das mulheres acima dos 45 anos que participaram do estudo relataram ter alta segurança, enquanto metade se descreveu como sem nenhuma segurança. Segundo elas, a maior causa do declínio de autoconfiança é o sentimento de ter tido a imagem deteriorada com o passar dos anos. Mas é lógico. Mesmo as mulheres que têm dinheiro e recorrem a procedimentos estéticos, você vê que ela está meio que robotizada, né? Está meio que um aspecto artificial. Agora imagine um monte de mulher que não tem dinheiro para fazer procedimento. Imagine como é que não está deteriorada, né, com essa idade aí. Tá, a lataria está terminada. A pesquisa também examinou os efeitos causados pela menopausa na autoconfiança feminina de acordo com o envelhecimento. Os resultados mostraram que cerca de 1 em 5 mulheres que passam pelos sintomas da menopausa têm dificuldade em encontrar respostas para as perguntas sobre os que estão enfrentando no momento. E que apenas 13% delas têm um bom apoio nesta fase. Bom, aí é questão do corpo, né? Nessa idade aí chega menopausa, né? Então a gente não tem muito o que comentar aqui. Mas então vocês vejam, pessoal, que hoje em dia está saindo muito estudo, né? Estudo ou opinião, né? De mulheres que pós 40 anos, a melhor idade a idade da independência, já criaram os filhos e blá blá blá. Tem até uma feminista aí que participou de um podcast e ela fala muito sobre pós 40 anos. Parece que o pós 40 anos para ela é 20 anos de idade. Coitada. Tá num auto-engano, né? Ela participou aí de um podcast aí que malharam os homens da machosfera.
Então, ela fala muito, né, dos pós 40 anos. Eu acho que não é tudo isso, né? Eu acho que ela está querendo dar uma. Querendo mentir aí, para dizer que a coisa está boa, mas não, na verdade não é isso. Então, pessoal, tá aí as verdades que o sistema aplica. O sistema aplica. Ainda bem que agora nós temos a internet e a gente busca estudos, às vezes um pouco mais antigos, que eram mais sinceros, né? Não estavam tão contaminados, e esses estudos acabam contradizendo as falácias que são escritas agora, ou ditas. Então era isso aí, pessoal. Até mais.